Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 27. Livro de Atos, capítulo 27. Nós vamos ler todos os versículos do capítulo 27 de Atos. Amém? Quem achou? Dá glória a Deus. Amém. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mira, na Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente, muitos dias, tendo chegado com dificuldade de fronte a Gnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado navegação perigosa e já passado o tempo do dia de jejum, admoestávamos Paulo, dizendo-lhe: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo um porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para que se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram custeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho com ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque nesta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, alcançaram 20 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, e oravam para que
lhes rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-nos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia, em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos digo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si e não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela e a proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontraram, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Senhor, essa palavra está narrada no livro de Atos, Bíblia Sagrada, Tua Palavra. Quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja trazendo, Senhor, até nós, tudo aquilo, Senhor, que é para aprendermos essa noite, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer falar conosco aqui. Em nome de Jesus, nós possamos, a Deus, aprender com o Teu servo Paulo nesse texto, coisas grandiosas, coisas firmes, para que nós possamos permanecer inabaláveis diante da presença do Senhor. Nos ensina a ser mais fiéis, nos ensina a obedecer mais, nos ensina, Senhor, a te tratar como é devido ser tratado. Em nome de Jesus, nos abençoe e nos livre de todo mal, tirando desse lugar todo espírito, Senhor, que não provém da ordem do Senhor. Nesse lugar habite apenas e ministre apenas o Espírito Santo do Senhor e os anjos do Senhor, que são servos ministradores da parte do Senhor para as nossas vidas. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, ao ler esse texto aqui, eu vejo aqui esses bravos marinheiros que estavam dentro de uma tempestade, que parecia ser uma tempestade, segundo o texto que nós lemos, esmagadora. Tanto que numa parte do texto é citado que eles entenderam que não haveria mais salvamento, não teria como ser salvo, não tinha mais jeito de se salvar. Então, num esforço para salvar o navio e as suas vidas, a palavra nos mostra aqui que eles lançaram como fala aqui, âncoras, 4 âncoras, versículo 29, e eles começaram a orar. E infelizmente essas âncoras, elas foram ineficazes, elas não serviram para nada. Para a tempestade, elas não conseguiram aguentar essa tempestade, e o navio foi totalmente perdido. No final do texto nós lemos aqui que o navio, ele ficou em destroços. Mas, no entanto, dentro desse barco, dentro desse navio, estava um homem chamado Paulo. E ele era um homem especial, com motivos diversos. Um dos primeiros motivos que nós podemos colocar, ele
Segundo, ele era um homem com uma missão. Terceiro, ele era um homem de fé. E quarto, ele estava em comunhão com Deus. Filho de Deus. Amém, irmãos? Quem é filho de Deus aqui? Ele tinha uma missão. Paulo sempre, que depois que aceitou o Senhor, ele sempre andou em missões. Era um homem de fé e um homem que mantinha uma comunhão com o Senhor. Por causa de quem ele era, Paulo, ele foi ancorado no meio daquela tempestade. Ele foi destacado ali. Amém? Apesar de o navio não estar ancorado, Paulo foi colocado ali. Os marinheiros, segundo o texto, lançam 4 âncoras no mar numa tentativa de tentar estabilizar o navio. As âncoras falham. Então, quando eu li esse texto, o Senhor traz até mim algo assim tremendo, que aquelas 4 âncoras não conseguiram segurar, porque as âncoras de Paulo queriam dar conta da vida daquele povo. Por causa da vida de Paulo e por causa dessas 4 âncoras, que nós podemos chamar de âncoras espirituais, que Paulo tinha ali naquele momento, queria salvar a vida de todos. Tanto que a Bíblia nos mostra que nenhum deles se perdeu. Essas âncoras, que ele iria firmar nessa tempestade. Mesmo que o navio fosse sacudido e abalado, Paulo, nós lemos aqui, foi o único que permaneceu firme e forte. Então eu gostaria, por alguns momentos dessa noite aqui, compartilhar com vocês essas âncoras que Paulo manteve firme durante essa tempestade. E eu quero dizer para você que o Senhor ministrou no meu coração que essas mesmas âncoras que Paulo tinha firmes, que segurou ele firme, que segurou ele forte, que segurou ele com a consciência de que nada iria acontecer, estão também disponíveis para você e para mim nessa noite. Amém, irmãos? Então me permitam compartilhar com vocês essas 4 âncoras que eu posso considerar fortes para os mares tempestuosos da vida, da nossa vida. Quem aqui pode levantar a mão e dizer que nunca passou uma tempestade na vida? Você pode às vezes até perguntar se pastor, posso levantar a mão para dizer que eu estou passando uma tempestade? Talvez você está vivendo uma tempestade. E o interessante é que a primeira âncora que eu consigo identificar em Paulo está no versículo 23. Leia comigo, que você fechou a Bíblia, abre ela de novo em Atos 27. No versículo 23 eu vejo aqui a âncora forte da presença de Deus na vida de Paulo. Olha só, irmãos, porque nesta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Aqui eu consigo identificar a primeira âncora de Paulo, que foi mais forte, mais consistente, mais eficaz do que a primeira âncora que foi lançada pelos marinheiros e pelo comandante do navio. Mesmo no meio da tempestade, Paulo descobriu que não estava sozinho. O Senhor, segundo esse texto, vem a ele ministrar paz no coração dele. Olha que tremendo. Independente que a tempestade estava chacoalhando o navio para lá e para cá, e eu trago isso agora aplicando pessoalmente. Independentemente da tempestade que pode estar chacoalhando a sua vida, que pode estar chacoalhando a minha, se tivermos essa mesma confiança que Paulo tinha em seu relacionamento com o Senhor, descrito aqui no versículo 23, nós podemos ter fé que a promessa de Deus vai ser cumprida sempre, ou seja, a promessa que Ele sempre estará conosco. Amém, irmãos? Olha, Mateus 28, 20, aí eu fui buscar onde está essa promessa. Mateus 28, 20 diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas não é só em Mateus 28, Hebreus 13, versículo 5 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. São promessas do Senhor para nós, irmão. Davi, no Salmo 23, versículo 4, o que Davi diz?
consolo. Irmãos, que incentivo é esse? Lendo esse salmo, lendo esse texto, saber que nós nunca iremos enfrentar um instante da vida sozinho. Independente se o seu instante é bom, ruim, péssimo ou maravilhoso, você nunca vai enfrentar esse momento que seja um segundo da sua vida sozinho, uma vez que você já se entregou para o Senhor, uma vez que você já dedicou a sua vida ao Senhor, você diz: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu te recebo na minha vida como meu único Senhor e Salvador. Então na Bíblia me garante que em nenhum instante eu vou viver sozinho, porque mesmo que eu esteja sozinho, sem pessoas físicas do meu lado, o Senhor está comigo. E Ele não está só comigo, Ele está com você. Aliás, Ele é o único que pode estar conosco, comigo lá em casa, com você na sua casa, com seu filho ou sua filha na casa dele ou dela, com seu neto onde quer que ele esteja, com seu marido viajando, com a sua esposa onde quer que ela esteja. Ele é o único que pode estar conosco ao mesmo tempo. Amém, irmãos? Cada passo, cada vale, cada montanha será agraciada pela presença do Senhor. Aleluia por isso. Amém? Glória a Deus por isso. Salmo 23, versículo 6 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E completa dizendo o quê? E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Os pés abençoados de Deus, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Aleluia. Seria uma bênção se contássemos sempre com a presença manifesta do Senhor, como Paulo fez e nos mostra aqui. Você pode contar com a presença do Senhor na sua vida, querido. É isso que o Senhor está falando conosco aqui. Mesmo que você não consiga vê-lo, Ele ainda está ali, te observando, te conduzindo, te protegendo. Ele está sendo Deus na sua vida. Ele não te desampara. Por mais que a tempestade possa parecer assim, aquela tempestade que a identificação é a seguinte: ela vem para destruir tudo, ela vem para acabar com tudo. Você pode levantar os olhos para os céus e dizer: a tua presença, Senhor, está comigo, então eu vou passar essa tempestade a salvo. Você não vai ter de passá-la com medo, vai chacoalhar para lá e para cá, mas você sabe, os meus pés estão firmados em lugar seguro. Deus tem um propósito para a minha vida e eu não vou perecer nessa tempestade, eu vou vencer ela porque Ele está comigo. Amém, irmãos? Primeira âncora de Paulo foi muito mais forte do que a primeira âncora que foi lançada no navio, a âncora da presença de Deus. Segunda âncora espiritual na vida de Paulo está no versículo 24 e 25, a âncora da promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus, dá uma glória a Deus nesse lugar. Aleluia. Versículo 24, dizendo Paulo: não temas, é preciso que eu compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, é preciso que compareças, o anjo falando para ele, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Paulo acreditava com fé de que cada promessa de Deus na vida dele se cumpriria. Irmãos, enquanto Paulo resistia à terrível tempestade, o Senhor veio a ele com uma promessa preciosa. Ele lembrou Paulo que ele estaria diante de César e que todos a bordo do navio seriam poupados também por causa disso. Olha que tremendo! Deus falou para Paulo: você tem que ir até César, você tem
que chegar diante da presença de César. Então, por sua causa, eu vou dar a vida a todos aqueles que navegam contigo. Você está prestando atenção no que o Espírito Santo está falando com você? Por causa da sua vida, aqueles que navegam contigo sobreviverão. Todos aqueles que são seus queridos sobreviverão por sua causa. Se você permanecer firme, confiando. Para Paulo, apenas ter uma palavra de Deus, que eu consigo ver aqui, foi suficiente para ele ancorar a vida dele nessa promessa, para ter certeza de que ele tinha uma segurança abençoadora, mesmo no meio daquele navio. Por quê? Porque ele sabia que Deus é tão bom quanto a sua palavra. Irmãos, quero afirmar para você: Deus é tão bom quanto a palavra dele é boa. Amém? Romanos 4:21 diz: estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Irmãos, a promessa que Deus faz, ela é fiel e verdadeira. Ele não deixa de cumprir cada vírgula e cada tio que ele proferiu sobre a sua vida. Vai acontecer. Cada vírgula e cada tio que ele proferiu sobre a vida dos seus familiares vai acontecer, porque ele é fiel naquilo que ele fala. Amém? Romanos 3, versículos 3 e 4 diz assim: e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito: para seres justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Irmão, nós precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos crer. Hebreus capítulo 6, versículo 18 diz: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Deus não mente. Se Ele falou que você é vencedor, pode levantar a mão para cima e dizer: eu sou vencedor. A minha família é uma família abençoada. Deus tem propósito para a minha família. Irmãos, olha só, olha o que Deus promete. Que ele promete que teremos e garante segurança total. Você vai ver isso. Que Deus promete dias melhores. Salmo 30, versículo 5. Deus promete livramento. No Salmo 34, versículo 19. Deus promete que tudo é para o nosso bem. Segundo Romanos 8, versículos 18, 28 e 32. E 2 Coríntios 4, 17. O Senhor promete que a graça dele é sobre a nossa vida. 2 Coríntios 12, 9. O Senhor promete que nós teremos uma glória final. Apocalipse 21, versículo 4. Suas promessas são baseadas em e sobre a sua palavra. Quantos estão entendendo aqui? Deus promete e Ele cumpre. Deus promete e Ele faz. A promessa dele, ela é pura, ela é inspiradora e vai permanecer quando o mundo estiver em chamas. Se você ficar para a grande tribulação, você vai ter que se firmar na sua fé de que Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Mas não queira ficar não, porque vai ser um tempo de dor nunca sentido na face da terra. Não queira subir com a noiva, seja parte da noiva. Amém? Salmo 119, versículo 89. Para sempre ao Senhor está firmada a tua palavra no céu. Então, meu irmão, não tem como. Não tem como fugir das promessas de Deus. Não tem como você dizer: ah, mas será que a palavra de Deus realmente é uma promessa? Eu fiz uma pesquisa hoje. As Sagradas Escrituras contêm um total de 8.810 promessas. 8.810 promessas.
promessas. 7.487 promessas de Deus ao homem. Ou seja, cerca de 85% de todas as promessas da Bíblia é para o homem. É de Deus para o homem. Existem 991 ocorrências de uma pessoa que fez uma promessa para outra pessoa, 290 promessas do homem para Deus, 29 promessas feitas pelos anjos, a maioria delas encontramos no livro de Lucas, 9 promessas feitas pelo velho mentiroso, o diabo. Por exemplo, a promessa de dar a Jesus todos os reinos do mundo, se ele se prostrasse e adorasse a ele. Foi uma promessa que o diabo fez, mas ele é mentiroso. 2 promessas são feitas por um espírito maligno, e 2 são feitas pelo pai ao filho. Então, irmãos, praticamente a Bíblia é uma promessa para nós. É uma promessa de Deus para nós, de salvação, de alegria, de contentamento, de vitória, de luta, mas de vitória, de guerra, mas de conquista. Nunca que Deus disse que nós não iríamos lutar, que nós não iríamos passar por tempestades, até mesmo por vales, mas em cada uma dessas situações há uma promessa de Deus de livramento, de vitória, de conquista, de alegria no final da situação. Por quê? Porque Ele assinou um decreto lá no céu dizendo que eu e você somos mais que vencedores. Então não importa como que nós vamos passar, o que importa é que se nós estivermos ancorados como Paulo, primeiro, tendo a presença de Deus, segundo, acreditando com fé de que Deus é fiel para cumprir as promessas dele na nossa vida. Tem um pastor que chama o pastor Cirilo, ele diz lá da Igreja Batista de Contagem, ele diz que nem para morrer o homem presta, enquanto as promessas de Deus não forem cumpridas na vida dele. Enquanto os propósitos de Deus na sua vida, querido, não forem cumpridos, nem para morrer você presta. Então creia, e cada promessa de Deus sobre você, para você e através de você, para abençoar outras vidas, serão cumpridas. Amém? Então reivindique as promessas de Deus como uma âncora para a sua alma, porque enquanto você navega pelos mares tempestuosos dessa vida, você vai estar firmado na promessa de Deus para você. Aleluia! Olha, glória a Deus, porque Deus é Deus. Amém? Porque Ele é todo poderoso, porque Ele é soberano. A terceira âncora e a penúltima âncora, você vai achar ainda no versículo 24, porque Deus dá uma providência. Por causa de Paulo, Deus providencia não só a vida de Paulo, como a vida de todos aqueles que navegavam com ele. É uma promessa de providência. Então eu vejo aqui que Paulo se ancorou na providência de Deus. Paulo acreditava na palavra de Deus, ele sabia que se Deus havia prometido, a providência ia chegar. Então eu quero dizer para você, firme-se na providência de Deus na sua vida. Ele é o provedor da sua vida. O Senhor diz a Paulo que a tempestade é da parte dele, trabalhando o plano dele na vida de Paulo. Naquele momento a tempestade era o lugar mais seguro do mundo para Paulo estar. Paulo não podia estar em outro lugar. Por quê? Porque ela era a vontade do Senhor, e ele estava trabalhando de uma maneira poderosa na situação para trazer a vontade dele para a vida de Paulo, para trazer não só a vontade dele para a vida de Paulo, mas para que todos aqueles crescem de que Deus era com Paulo. Então, meu irmão, Deus vai fazer meios que você pode achar que são meios assim. Por que Deus está permitindo isso na minha vida? Olha para o céu e diz: Senhor, usa-me nesse momento para que eu seja luz na vida de outras pessoas, para que elas possam ver o que eu estou passando e crerem no Senhor, porque eu vou estar inabalável, e que elas possam ver que lá no final eu sou vencedor, porque eu estou com o Senhor, porque a provisão do Senhor é real na minha vida, porque eu tenho
uma provisão do Senhor. Irmão, você sabia que Deus pode estar fazendo a mesma coisa na sua vida também? Ele pode estar te usando uma situação para abençoar outra vida. Então fica firme. Fica firme, porque o Senhor vai usar essa situação que você está atravessando para abençoar outras vidas, pessoas que até você nem conhece. Irmãos, Paulo não conhecia todos os prisioneiros, todos os tripulantes do navio. Paulo não conhecia eles não. Todos eles não. Mas por causa de Paulo, eles foram abençoados. Eu quero profetizar que por causa da sua vida, nessa situação que você está vivendo, muitas pessoas serão abençoadas com o testemunho da providência de Deus sobre a sua vida. Irmão, pode ser uma fé simples, mas eu acredito que Deus é soberano em todas as situações. Eu fui abençoadíssimo com essa palavra. Quando eu ouvi, eu nem lembro qual pastor que falou isso. Não sei se foi o pastor Cirilo, se foi o André Baladão, não sei se foi o Márcio Baladão, eu não sei que pastor que foi. Não sei se foi aqui, se foi em Nova Serrana, não sei. Eu sei que eu ouvi isso, dizendo assim: Deus é soberano em todas as situações da nossa vida. Ele sabe o que Ele está fazendo. Mas você não precisa preocupar, porque se Ele sabe o que Ele está fazendo, pode ter certeza de que é o melhor. Aparentemente pode parecer o pior. Cai nessa situação, se coloca aqui, dentro desse navio. Ontem eu orando de madrugada, eu me coloquei dentro desse navio, para me tentar entender por que Paulo estava quieto, por que Paulo estava consciente, por que Paulo estava se mantendo uma pessoa tranquila no meio de uma tempestade. Pessoas estavam jejuando forçado. Imagine, a palavra diz que eles estavam esvaziando o navio, eles estavam desafogando o navio. O que quer dizer isso, irmão? Até a água eles estavam tirando de dentro do navio. Imagina o desespero desse povo no meio de uma tempestade forte. A Bíblia diz que o navio balançava para lá e para cá, chacoalhava. Imagina essa chuva entrando, essa tempestade de águas entrando dentro do navio, o desespero deles jogando carga, jogando trigo, jogando alimento para fora, tentando tirar água do navio para não morrer. E Paulo lá no meio: gente, calma, para comer. Irmãos, imagina esse homem parando no meio da tempestade, pegando o pão, dando graças para Deus, no meio da chuva, o pão molhando, e ele olhando para o céu e dizendo: Senhor, eu consagro esse momento ao Senhor, eu consagro esse pão ao Senhor, porque eu vou me alimentar dele, e eu sei que eu só posso alimentar pela graça do Senhor. Imagina aqueles homens ali olhando para Paulo fazendo isso, eles desesperados, sem comer, desafogando o navio, e Paulo consagrando o alimento, partindo e se alimentando. É isso que Deus quer ver em nós, irmãos. Segurança no meio de uma tempestade, crendo com fé simples. O Senhor é absoluto em todas as situações. Ele está no controle absoluto de tudo que acontece na minha vida. Então o que eu vou temer? Nem a morte. Se for o momento de eu morrer agora, eu vou morrer, porque é o momento de Deus na minha vida. Mas se não for, não tem diabo que possa fazer eu morrer. Não tem homem nessa terra que possa fazer eu morrer. Pode dar tiro, o tiro vai desviar, vai bater onde for, a bala vai parar no meio do caminho, vai acontecer alguma coisa. Mas eu tenho que crer que Deus não me salvou para me abandonar no meio de uma situação difícil. Deus não me tirou de uma vida fútil. Deus não me tirou de uma vida que não valia nada para me abandonar no meio do caminho. Ele é fiel para cumprir a promessa dele. Amém? Ele é absoluto, meu irmão. Ele é o Senhor soberano. Amém? Isaías 45, versículo 7 diz o que? Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal.
descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que Tiago está dizendo aqui no capítulo 1, versículo 17? Ele é soberano, ninguém é igual a ele não muda, ele é imutável, ele não peca, ele não mente, ele não faz nada de errado, ele é perfeito. E tudo que é bom vem de lá. Tudo que é bom desce do céu para a minha vida, não vem de lado nenhum, não vem muito menos de baixo para cima. O que pode vir de baixo para cima é a formiga para te picar, o besouro para te cortar, mas o que vem de cima, irmão, é bênção. O que vem de cima é dom, é dádiva, é dom, é tudo de bom. Aleluia. Por isso, se eu não soubesse que Deus está no trono, eu não queria viver nesse mundo um segundo, irmão. Mas enquanto eu sei que Ele ordena as tempestades, e que Ele é soberano na situação da minha vida, eu posso ficar tranquilo. Amém? Eu posso ter a certeza de que Ele me permite viver aqui, é para me abençoar. O propósito de Deus é me abençoar, para Ele ser glorificado nas bênçãos que Ele me dá, nas vitórias que Ele me dá, nas conquistas que eu tenho prazer de ter, mas tendo a consciência de que tudo vem dEle para a minha vida. Turma, presta atenção, tudo de bom vem de Deus e tudo de mal parte de você mesmo. Amém? Porque em Deus tudo é bom, é perfeito, é agradável. O pecado é que faz a gente plantar coisas ruins e colher coisas ruins. Mas Deus é tão bom, mas Deus é tão bom, mas Deus é tão bom, que mesmo plantando coisas ruins, Ele ainda consegue fazer algo para podermos, no meio da colheita de coisas ruins, Ele nos abençoa com coisas boas. Aleluia por isso. Lembra aquela passagem dos discípulos na tempestade? Pedro pulando do barco, andando por cima do mar. Jesus fala para eles: pode ir, eu vou para o monte orar. Vocês podem passar daqui para lá, depois eu encontro com vocês lá do lado de lá. O que aconteceu? Uma tempestade veio, eles ficaram loucos de medo. Jesus vem passeando sobre o mar, e eles começam a gritar: um fantasma, o que é aquilo? E Jesus diz: não preocupa não. E Pedro fala: se é o Senhor, manda-me ter contigo. Irmão, tem que ter fé para fazer isso, né? Os outros tudo ficou com medo. Pedro foi o único que teve coragem de pular no mar. Eu imagino o medo dos outros lá. Pedro, o que aconteceu? Você não preocupa não. É ele mesmo, porque ele é o único que tem poder de fazer isso. Não precisa de preocupar, é Ele mesmo. Deus, Ele permite para que o nome dEle seja glorificado, até mesmo para que a nossa fé seja fortificada. Amém? Ele sabe o que é melhor, e isso é tudo que você precisa saber para viver bem com o Senhor. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A melhor coisa, irmãos, que nós podemos fazer quando nós enfrentamos quando essa tempestade vier sobre nós, é correr para Ele, em busca de refúgio, se agarrar nele até que a tempestade passe. Você vai viver. Olha só, tem uma frase aí, já virou jargão evangélico: o Senhor não te livra da tempestade, mas Ele te livra na tempestade. O Senhor não te livra da cova dos leões, Ele te livra na cova dos leões. E é uma verdade. Virou jargão, bordão evangélico, mas é uma verdade absoluta. Ele pode não te livrar. Faça como Sadraque, Mesaque e Abednego.
Ele é soberano. Se Ele quiser nos livrar da fornalha, Ele vai nos livrar. Mas não tem problema, não joga nós lá dentro. Aquece ela, não é 7 dele, 1000 vezes. Se é para morrer lá dentro, nós vamos morrer pelo Senhor. Isso é ter fé, é ter certeza da sua condição de salvação. O que me dá, irmãos, angústia é ouvir filhos de Deus, crentes em Jesus, dizendo que tem medo da morte. É porque não confiam na própria salvação. É porque não sabem para onde vão se morrer. Eu sei para onde eu vou. Pastor, mas você é pecador? Sou. Passa por dificuldades? Passo. Mas o meu coração o Senhor conhece. Hoje ainda mais, Ele sabe quem eu sou diante da presença dEle. Pecador, carente da misericórdia e da graça dEle, mas eu amo Ele acima de todas as coisas. Eu abro mão de muitas coisas por Ele. E você? Irmão, você tem que ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Salmo 57, versículo: não tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia, à sombra das Suas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Olha aqui o que o salmista está dizendo. Irmão, olha o que Deus está falando conosco aqui. Está chegando a tempestade, corre e abraça o Senhor. Lembra da primeira âncora de Paulo? Presença de Deus. Vá para a presença, agarre essa presença, não abra mão dessa presença. Quantos sentiram a presença de Deus essa semana aqui? Orando em casa, no trabalho, que bênção. Glória a Deus. Isso é sinal de que a igreja está sendo reavivada, irmão. Se fosse algum tempo atrás, você levantasse, você ia pensar 2 vezes em levantar a mão. Você nem tinha orado durante a semana, mas pelo jeito você orou. Glória a Deus por isso. Isso é um reavivamento. Aleluia. Isaías 25, versículo 4 diz: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. O Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza. Ele é o seu escudo, Ele te defende. Irmãos, esse é o tipo de confiança que vai permitir bater na cara do diabo, mesmo quando a tempestade fizer estrago. Você vai bater na cara do diabo. Olha só, qual que é o exemplo maior que nós temos de fé e perseverança, de crença de que Deus é soberano? Jó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O homem que tinha tudo, trazendo para os dias de hoje, o homem era rico, com vontade. Era um fazendeiro lá do Tocantins. As fazendas lá, para você viajar, para você ver, essa tem que ir de avião para ver a área delas. Era um fazendeiro lá do Tocantins, muita terra, muito gado, muitos trabalhadores, dinheiro com morra, esposa, filhos, prosperidade. Chegou a um ponto de que a única coisa que ele tinha na mão era um troféu de barro, que ele coçava as feridas da enfermidade. Uma mulher falando com ele para amaldiçoar Deus, supostos amigos falando com ele que ele tinha um pecado oculto. Em vez de ajudar, não, chegar e falar com ele: ô, você tem algum pecado oculto? Quem já teve amigo assim, cristão? Fala aí, esse negócio que você está passando aí, tem alguma coisa, não para, não sai, ué. O que está acontecendo? Revela o pecado, ué. Esses amigos, né? Satanás, quando ele pode vir, manda os funcionários dele, lobo
coisa mesmo? Deve ter. Jó, no meio disso tudo, ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu saí do meio da minha mãe, nu eu volto no mesmo lugar. Ou seja, eu não nasci com nada. O que eu tenho hoje é da forma que eu nasci. Tudo que eu adquiri foi pela misericórdia de Deus. Então eu estou do mesmo jeito que eu nasci. Perdi nada. Porque tudo que eu tinha era a bênção de Deus. Irmão, o que Deus faz com Jó? Você sabe a história. O cara restitui dobrado. Ele recebe dobrado tudo que ele tinha: família, bens, casas, posses, gado, empregados, dinheiro. Com Deus é assim, meu irmão. Aquele que perdeu um ganha dois, aquele que perdeu 1.000 ganha 2.000, aquele que perdeu 1 milhão ganha 2 milhões. Estou falando em dinheiro, não estou falando em tudo. Em tudo. Observe que mesmo depois, estou acabando, mesmo depois de Paulo receber a grande promessa do Senhor aqui para ele e para todos agora, os homens ainda tentaram cuidar dos assuntos por conta própria. Veja o versículo 28. Aqui diz o que? Que eles começaram a lançar prumo, lançar braça, lançar âncora, e tentou de tudo. Alguns até tentaram sair do navio com um bote. Paulo falou: ó, se esse povo sair, eles não vai conseguir salvar, não. Traz esse povo para cá de volta. Ou então você vai ficar preso nesses botes aí, ó. O negócio vai ficar feio. O que eles fizeram? Cortaram os botes, deixa os botes embora. O principal falou que a nossa segurança é dentro do ar. Vamos ficar aqui. O que eu quero dizer, irmãos? Que mesmo diante da promessa de Deus, os homens do navio, eles lutavam, eles temiam e lançavam o trago no meio da tempestade. Havia apenas uma bordo que estava gostando da viagem: Paulo. Por quê? Qual que é a diferença de Paulo com esses homens? Paulo acreditava em Deus. Ele sabia que Deus estava trabalhando. E ele usou essa verdade como âncora. Amém? Nós vivemos numa época em que os homens estão abandonando o navio em um ritmo acelerante. A tempestade da vida ataca a pessoa e eles abandonam a igreja. O velho barco de Sião. A primeira coisa é abrir mão de Deus. A primeira coisa é falar: não, esse negócio de ser crente, esse negócio de ir na igreja, esse negócio de cultuar a Deus não é uma coisa muito boa, não. Minha vida só andou para trás depois que eu fui para lá. Porque o diabo cega as coisas boas e ele começa a mostrar só as renúncias que você vai ter. Parou de fazer isso, parou de fazer aquilo, parou de fazer aquilo outro, deixou disso, deixou daquilo, deixou daquilo outro. Mas ele nunca permite que você veja os benefícios da sua saúde, do seu espiritual, da sua vida, com família, no trabalho. Ele só mostra as aparentes perdas, porque tudo aquilo era traste na sua vida que você tinha que lançar fora mesmo. Eu quero te lembrar que o melhor lugar que você pode estar nas tempestades é o barco onde o Senhor é o comandante. Se você ficar onde o Senhor te plantou, você pode ter certeza de que a obra dele vai ser providencial na sua vida e vai se realizar até a conclusão final. Você crê nisso? Para terminar, a quarta e última âncora de Paulo, a âncora do agir de Deus, versículo 44. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em talos e outros em destroços no navio,
E foi assim que todos se salvaram em terra. Irmãos, o que o Senhor disse a Paulo, e que Paulo acreditava que ia acontecer, aconteceu. Todos com segurança chegaram à praia. Por quê? Porque Deus manteve a sua palavra. Ele poupou a vida de todos e provou ser tão bom quanto a sua palavra. Deus é capaz de resolver tudo na sua vida. Ele vai te conduzir através da tempestade e você vai chegar em terra em segurança. Quem crê nisso? Ele é fiel e Ele vai agir. Pode parecer essa noite, irmão, o seu barco vai afundar. Você pode estar pensando assim, que as tempestades da sua vida vão prevalecer. No entanto, quando as ondas começarem a acalmar, quando os ventos começarem a parar de soprar, quando as chuvas começarem a diminuir, quando as nuvens das tempestades começarem a se afastar, você vai ver que Deus estava no controle o tempo todo. Eu sou prova disso. Eu posso te prometer, nenhuma tempestade nessa vida vai ser capaz de surpreender fora do curso que Deus determinou para a sua vida. Nenhuma. Tudo vai dar certo. Você crê nisso, irmão? Tudo vai dar certo. Porque a promessa de Deus para nós é que Ele vai nos proteger durante a tempestade. Ele vai conseguir te entregar ao porto seguro. Ele vai te levar ao porto seguro. Eu gostaria só de te lembrar que o nosso Deus é um Deus forte e poderoso. Lendo os versículos aqui para a gente terminar. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O que Lucas está dizendo aqui no capítulo 1, versículo 37? Que não existe impossível para Deus cumprir. Outro, Jó 42, versículo 2: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Todos os planos de Deus para a sua vida, preste atenção, planos de Deus, não os que você quer que Deus cumpra. Os planos dele para a sua vida, nenhum deles pode ser frustrado. Os seus planos podem, mas os de Deus não. Amém. Ele é capaz de fazer qualquer coisa que precise ser feita para você se dar bem. Efésios 3, versículo 20: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você quer. Amém? Toma posse, em nome de Jesus. O fato é que Ele não salvou você para perder o controle sobre você em uma tempestade. Não. Ele salvou para levar você para casa, para a glória. E é isso exatamente que Ele vai fazer com a sua vida. Ele não te salvou para te abandonar no meio da tempestade. Ele te salvou para levar para a terra segura. E a terra segura para nós, irmãos, é na glória. É onde nós não correremos mais riscos nenhum. Ele faz cessar a tempestade na sua vida. Você crê nisso? Para que você, em primeiro lugar, veja que Ele estava no controle de tudo. Era Ele que sacudia o barco para você orar mais. Era Ele que fazia como se você tivesse uma escuna. Quem já viajou de escuna no mar? Aquele negócio chega a bater a haste da vela no mar. Chega a fazer até assim. Você acha assim, agora virou, não vira. E é Ele que está fazendo ela levantar, Ele levanta ela para trás, Ele levanta ela para frente, Ele balança ela de um lado para o outro. Você ora mais. Porque às vezes você está meio quieto, você está meio relaxado. E aí, deixa eu sacudir ela de quem balança para lá e vai, Senhor, deixa eu agarrar em oração aqui. Você volta a ter convivência com o Senhor em oração. Mas lá no
estava no controle de tudo. Mesmo quando eu tentei pelas minhas próprias mãos remar esse navio, Deus estava no controle. Uma promessa aqui, irmãos. Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de São João, capítulo 6. Versículo 37. Amém ou não? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Amém? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Vamos parar aqui. Quem já chegou até o Senhor? Quem já foi até Ele? Amém? Você já foi até Ele? Então o que ele está dizendo aqui? Que Ele nunca vai te lançar fora da presença dEle. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. 2 pontos. Que nenhum eu perca de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Irmão, isso aqui quer dizer, mesmo que você morra sem ver o arrebatamento, a promessa é que ainda o Senhor vai te ressuscitar primeiro do que os que estão vivos. Se você vê lá em Tessalonicenses, ele fala isso, que os que morreram nele ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos ascenderemos em corpos glorificados e encontraremos com o Senhor junto com eles nos ares. Amém. Então morrer não é ruim não, morrer é começar a viver. Não tenha medo da morte em Cristo. Vamos continuar. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Você lançou suas âncoras profundas no Senhor essa noite? Quem lançou as suas âncoras no Senhor, dá uma glória a Deus. Então eu quero te dizer que se você lançou, então você pode resistir às tempestades dessa vida. Amém? Feche seus olhos. Se você não tiver lançado, então se prepare para ser soprado pelos ventos da adversidade. E eu te incentivo a vir diante do Senhor e dizer algo comigo essa noite. De olhos fechados, repita comigo: Senhor, eu não posso resolver a minha situação. Eu não posso acalmar a fúria dos mares da minha vida. E eu não posso ainda contra os ventos que sopram contra mim. Preciso de ajuda. Hoje, pela fé, eu coloco as âncoras da sua presença, da sua promessa, da sua providência e do seu agir em meu mar revolto. E estou decidido a confiar em Ti, a andar em minha tempestade e falar de paz quando for a sua vontade fazer. Até então, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. E vou lutar contra a tempestade, porque eu vou confiar em Ti para fazer o que é melhor para a minha vida. Amém. Quando você joga a toalha e chega a um lugar de total confiança diante do Senhor em sua tempestade, você é vitorioso.
Ele recebe a sua atenção e você pode ter a certeza de que Ele vai fazer alguma coisa sobre a sua situação. Creia nisso, irmão. Deus vai fazer alguma coisa sobre essa situação que você está vivendo. Deus vai mudar essa situação para te provar que Ele é Deus na sua vida. Amém? Se você, em nome de Jesus, tomar essa, não ainda teve uma consciência completa sobre isso, você pode ter a certeza de que Deus ainda vai falar com você. Leia mais Atos 27, deixe Deus falar com você. Amém? E se você quer fazer essa oração novamente, você pode acessar o site, que já no final de semana essa palavra vai estar em vídeo. Amém? Está sendo gravado aqui, ela vai estar em vídeo para você poder rever quantas vezes você quiser. Gravar em DVD, dá para outras pessoas, em nome de Jesus. Nós já temos 20 vídeos no meu canal do YouTube, e com essa pregação é a 21ª. Então que Deus te abençoe. Eu quero orar agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite agradecido ao Senhor, ó Pai, por essa palavra. Que ela seja bênção na vida dos meus irmãos que estão aqui, na vida dessa pessoa que está me vendo agora pela internet, que está me ouvindo, que está sendo abençoado por esse vídeo. Eu quero dizer, você é vencedor, querido, em nome de Jesus. E eu quero, Senhor, profetizar, meu Deus, que toda sorte de bênçãos espirituais seja sobre a vida de cada pessoa que está sendo abençoada com essa mensagem agora, em nome de Jesus. E eu, Pai querido, com a bênção pastoral, eu digo, Senhor, que o Senhor é soberano em todas as situações de nossa vida, que nós possamos descansar na tempestade, crendo que terra firme é a promessa do Senhor para nós. Que a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor do nosso querido Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre a vida de cada filho de Deus espalhado pela face dessa terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor, abençoe a vida dele em nome de Jesus. Seja abençoado e Deus te abençoe. Obrigado por acessar esse canal. Que Deus te abençoe poderosamente.